Olá, olá pessoal, eu sou o Marcos Petri, este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista e hoje uma questão muito importante trazida por vocês durante a nossa live de aprofundamento na sexta-feira passada. Como eu identifico as características do autismo? É logo depois da vinheta. No vídeo de hoje, eu decidi dedicar todinho ele para o autista leve. É talvez o autista que mais careça de atenção, que mais precise de olhares acolhedores, de conforto e de apoios para o seu desenvolvimento. O autista leve, muitas vezes, passa desapercebido, até mesmo por alguns médicos. Isso gera muitos prejuízos no futuro e muitos pais eu vejo que têm dificuldade de entender que é para o futuro que a gente prepara os filhos. Hoje pode parecer que o autista leve não tem prejuízos, porque de fato o autista leve não tem uma fala comprometida, o autista leve não tem prejuízos no seu QI, no seu coeficiente de inteligência, então o que significa que ele pode aprender coisas novas, inclusive comportamentos socialmente aceitos. Ele pode aprender gírias do grupo, ele pode aprender a brincar, ele pode aprender a estudar. Mas estas são características que vão desafiá-lo. Por quê? Porque o autista ele aprende tudo isso, mas não no mesmo ritmo. E é para olhar para esse mesmo ritmo que eu decidi dedicar esse vídeo, a primeira parte da nossa série, para o autista leve. Vão ter outros vídeos falando do autista moderado e severo. Então aguardem. Hoje nós ficamos aqui com os olhares e eu vou separar para vocês 5 características que podem perceber desde já no autista leve. A primeira dessas características, então, é a mais marcante na minha opinião e é aquela que talvez vocês pais deem pouca atenção. Olhar. O olhar do autista leve, ele é pouco utilizado e quando o autista consegue olhar nos olhos, ele sustenta pouco, ou seja, ele mantém pouco. Ele prefere olhar para outros lugares ou para outras partes do corpo de quem estiver falando com ele. Por que isso precisa ser observado? Porque é um ponto a ser estimulado. Não parece uma dificuldade, principalmente quando os autistas são menores, mas o tempo chega e o autista daqui a pouco vai começar a ser excluído dos seus grupos. Como aquele lá não quer contato com ninguém, olha lá, ele nem olha nos olhos. Aconteceu comigo, não desejo que aconteça com os filhos de vocês. Então, primeira característica que temos que olhar para um autista leve, o olhar precisa ser estimulado, seja com luzes, seja com cantigas de roda, seja com o contexto de por que olhar nos olhos é importante. E muitas vezes o autista leve ele consegue manifestar por que olhar nos olhos é tão difícil. E geralmente são queixas de que é trabalhoso, gera estresse, gera confusão, porque olhar, querendo ou não, é prestar atenção em várias variáveis ao mesmo tempo. O rosto da pessoa, as expressões da pessoa, a forma como os olhos se mexem, causa muita confusão. O autista escolhe, dentro do grau leve, não olhar nos olhos. Tópico número 2 que nós devemos observar, e dá para observar esse aqui desde cedo aí dentro da tua casa. Dificuldade de brincar funcional. Ou seja, cada brinquedo ele é feito para reproduzir uma situação da vida real, certo? Para o autista leve, nem sempre. Ele pode pegar o carrinho, virar as rodas de cabeça para baixo e ficar ali por horas rodando e rodando, porque atrai o movimento circular, mas na verdade o carrinho é para brincar de autoposto, de corrida, de oficina, enfim. Ou às vezes o autista pode categorizar o carrinho e outros brinquedos também por tamanho, cor, ler as placas que tem no carrinho, ler o manual de instruções, mas não entender o que significam elas. Então brincar, o tatear o brinquedo, mas longe do funcional. Outra observação agora, pessoal,
Autistas leves, na maior parte das vezes, não têm noção de perigo. Ele pode atravessar a rua sem olhar para os lados, inclusive isso aconteceu comigo. Só fui ver que estava de fato atravessando uma rua quando um carro avançava pertinho de mim e buzinava. A pessoa parou na hora, porque senão teria me atropelado e eu nem teria percebido. Mas essa noção de perigo age aí em casa, não precisa ir muito longe. Subir em caixas, subir em lugares muito altos, pôr a mão num cachorro de qualquer jeito, um cachorrão muito grande, a criança simplesmente chega e quer botar a mão na boca do cachorro, mexer na comida do cachorro. E também falta da noção de que o corpo se machuca. A criança perde um dente e tudo bem. A criança sangra e tudo bem. Não tem aquela ansiedade de saber o que está acontecendo. Outra característica do autista leve, e essa é muito importante, eu vou precisar que vocês olhem para ela. Se vocês fizerem isso, eu já estarei feliz e o vídeo terá cumprido o seu objetivo. O autista leve tem muito mais birra, porque ele consegue se comunicar, mas ele não consegue expressar da forma que ele gostaria. Ele consegue se comunicar, mas quando é um sentimento muito abstrato, ele não consegue ordenar. O que eu sinto por aquela pessoa? O que aquela pessoa quis me dizer com aquela metáfora? O que aquela pessoa está pensando? E aquela pessoa podem ser vocês, papais, mamães. Então vocês podem perceber que vez e outra o filho de vocês fica inquieto, fica com mais estereotipias do que o normal. É porque ele está pensando, será que aquela pessoa que está na minha frente, o que ela quer dizer? Ela só por estar ali pode estar invadindo o meu espaço, mas como é que eu explico para ela? E também outra característica do autista leve, muito presente na minha vida, é o autista age como se não ouvisse. As pessoas dizem o nome dele, as pessoas às vezes até gritam o nome dele e ele não age. Isso acontece porque o autista leve, ele parece que está pronto para receber a interação, mas nem sempre é assim. Quanta coisa passa pela cabeça de nós, autistas leves, e vocês vêm chamar o nome. Isso é uma pontinha do iceberg, mas faz muito estresse acontecer. Então, para não entrar em parafuso, o autista escolhe, numa primeira vez pelo menos, não dar atenção àquela chamada. O nível leve, ele é caracterizado por esses apoios que vocês vão ter que dar, que são em menor nível, que são em menor constância, mas precisa olhar para essas características e entender como é que tu vais facilitar ao chamar o nome da criança. Diga mais devagar, espere 6 segundos de atenção. Como é que tu vais facilitar um brincar funcional, dizendo o que aquela brincadeira quer dizer? Quando a criança está com o carrinho de cabeça para baixo, rodando as rodinhas, diga para ela, essa é a rodinha do carrinho, ela tem que ficar no chão, porque olha só, o carrinho vai andar, esse carrinho corre. Esses contextos para o autista leve, eles funcionam e são muito bem acatados, porque eles vão cumprir a característica de dar um entendimento para aquilo que está acontecendo. Então não se privem de dar o contexto. Pode parecer óbvio, pode parecer que, mas isso meu filho sabe, e talvez esse seja o principal engano das pessoas quando tratarem com autistas leves. Ele é leve. Pensa que a criança vai crescendo, vai entrando na adolescência e lá não vai ter tempo para explicar esses contextos do mundo. Dentro de casa é o lugar de esperar, tentar e errar, mas fora de casa o mundo vai ser mais cruel. Então vocês observem o olhar, a dificuldade de brincar, a dificuldade com as noções de perigo, as dificuldades com o ouvir muita coisa ao mesmo tempo, e vocês já vão dando apoios pontuais
para que eles saiam de casa com mais autonomia. E não precisa ser sair de casa para morar em outro lugar. Pode ser simplesmente sair de casa para fazer um cursinho, sair de casa numa excursão escolar, sair de casa para dormir na casa do avô, da avó, na casa do colega. São todos ganhos pequenos, mas que para um autista fazem a diferença entre ele ser ou não visto. E nós sabemos que quem não é visto não é lembrado, infelizmente. Isto é que é o principal objetivo desse vídeo, para vocês terem características para apoiá-los, para identificar algumas manifestações do autismo leve e para que toda a sua comunidade possa ver um autista leve fora de casa, brincando, feliz, por menor tempo que for. Se ele brincar ativo e feliz por 5 minutos, como diz a minha mãe, terão sido os melhores 5 minutos. Se forem 10, se forem 20, exatamente, serão melhores. E também, esse apoio que vocês darão dentro de casa, logo vai ser absorvido pela comunidade, a começar pelos tios, tias, avós, primos. E vocês vão poder contar com o quê? Com referências, com conforto e previsibilidade para esse autista poder se desenvolver, poder avançar no espectro. E é aí que está também outro objetivo bem grande do vídeo. Se vocês olharem para tudo isso que nós discutimos aqui e não fazerem muita coisa, o autista que era leve pode ficar moderado. Nós temos que observar essas características e treiná-las para que o autista possa se desenvolver cada vez mais, porque o cérebro é um baita economista. Quando a gente não usa alguma função dele, quando a gente não dá desafios para ele, ele pensa, para que eu estou usando essa sobra de energia se não é demandada? E logo ele vai perdendo algumas funções, dando espaço ao marasmo, dando espaço à inércia, à preguiça, à pouca vontade de explorar novas circunstâncias. Que isso não aconteça na casa de vocês e que vocês levem o filho de vocês a novos desafios, fazendo assim com que ele seja um adolescente mais confiante e um adulto mais feliz. Pessoal, e esse tema de hoje vai ser complementado em uma live de aprofundamento na sexta-feira, às 20h40, 8h40 da noite. Muito obrigado por estarem aqui em mais uma semana e muito obrigado pela energia e o apoio de sempre. Deixem o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, compartilhem com quem vocês acham que precisam ter uma discussão sobre o autismo leve. Até um próximo vídeo aqui no Diário de um Autista e da próxima vez nós iremos para um segundo tópico dessa lista, o autismo moderado. Um grande abraço, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, indiquem para parentes próximos, para professores e para toda a comunidade. Valeu? Tchau!